Nono ano, chegamos aí à segunda semana do PET 6. Esse é o vídeo de explicação do conteúdo. Eu sou o professor Rafael, o seu professor de Geografia. E antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, indique o like aí para um colega, tudo bem? Vamos lá? Bora! Processo de industrialização da Europa, Ásia e Oceania, tudo bem? Então vamos lá. Do mesmo jeito que no texto passado nós vimos falar sobre o setor primário nesses três continentes, agora estaremos falando um pouquinho mais sobre o setor secundário. O que é o setor secundário? A indústria nesses três continentes, tudo bem? A indústria da Europa. O continente europeu, pioneiro no desenvolvimento da indústria com a Revolução Industrial, mantém um papel de destaque mundial no setor. Alemanha, França, Reino Unido e Itália, que abrigam os principais centros e regiões industriais do continente, também compõem o espaço mais dinâmico da economia europeia. A Europa Oriental, embora menos desenvolvida, não sei se você se lembra do conteúdo anterior, mas ela é menos desenvolvida porque o período Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a Europa Oriental era socialista, né? Passa por uma reestruturação que tem contribuído para que a indústria europeia seja uma das mais desenvolvidas do mundo, né? Então a gente sabe que a revolução industrial ela começa na Europa, tá? Lá, né, há vários anos, várias décadas, há centenas de anos atrás, né? E a gente também sabe que ela começa nesses países aqui. Quando a gente está falando aí de Reino Unido, inclui a questão aí da Inglaterra, que é onde começou realmente a Revolução Industrial aí, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho da indústria na Ásia, tá? Nos últimos anos, o continente asiático passou por um processo de intensa industrialização, que ficou concentrado, porém, em alguns países. De modo geral, o crescimento econômico industrial asiático ocorreu por meio de políticas de curto e médio prazo, que atraíram indústrias de outros países em combinação com altos investimentos em educação e desenvolvimento de tecnologia. Entre os países asiáticos, o Japão figura como o mais industrializado, apresentando modernos sistemas de produção que são referências mundiais nos setores de informática, robótica, eletrônica e automobilístico. Pessoal, o que a gente precisa entender é que a Revolução Industrial começa lá na Europa, tá? E dali ela vai passando para outros continentes. Só que a gente deve lembrar que quando a Revolução Industrial chega em um continente, ela não chega em todos os países ao mesmo tempo, tá? Nem de maneira igual, chega de maneira diferente em cada país em tempos diferentes. A nossa Revolução Industrial aqui no Brasil, ela vai acontecer somente em 1930, 1950, enquanto a Revolução Industrial lá nos outros países foi lá no final de meados de 1800, mais ou menos nesse período aí, tá? Então, para você ver que passou aí mais de 100 anos, né, de diferença, tá? Então, para você entender um pouquinho que há diferenças de quando se chega e como se chega em cada país, tá bom? A indústria da Coreia do Sul, embora seja mais recente, atua em diversos setores, desde o automobilístico até o naval. Naval é a construção de navios, tá? O crescimento da indústria de alta tecnologia nesses países está diretamente ligado aos volumosos recursos investidos em universidades e institutos de pesquisa. Então, aqui praticamente, pessoal, tá dando a receita do bolo. Uai, professor, não entendi. Aqui está explicando para a gente o que é necessário se fazer para que um país se desenvolva, né, tecnologicamente, se desenvolva economicamente e que muitas vezes os países mesmos, eles próprios se relutam em não fazer. Então, o que precisava fazer, por exemplo, para nós aqui, para melhorar
o nosso desenvolvimento econômico, tecnológico, para que a gente um dia pudesse pensar em ser um país de primeiro mundo, investir na educação, nas universidades, nos centros de pesquisa e nas indústrias, né? Coisa que a gente não faz, né? Na verdade, está havendo uma grande desvalorização nesses setores, né? Principalmente na educação. Mas continuando. No Sudeste Asiático, o processo de industrialização ocorreu de maneira acelerada nas últimas décadas em Taiwan e Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Isso aqui, pessoal, esses países aqui são chamados de tigres asiáticos. Por que tigres asiáticos? Porque são países que se diferenciam dos demais. Eles têm um alto índice de produtividade, tá com a economia acelerada, tá? E tem produzido muito ali no Sudeste Asiático, tá? E mais recentemente tem os novos tigres asiáticos, tá? Que é a Malásia, o Vietnã, a Indonésia, Filipinas e Tailândia, tudo bem? Nesses grupos de países, os parques industriais se desenvolvem principalmente por meio da produção e da exportação de larga escala de artigos com preços altamente competitivos no mercado internacional. Então, eu acredito muito que provavelmente você aí na sua casa, se não você, mas aí na sua casa, tem alguma coisa de algum desses países aqui, tá? Sabe aqueles produtos que a gente normalmente vai lá e compra naquelas lojinhas de R$ 2, né? Normalmente compra produtos baratos, alguns radinhos, foninhos, né? Várias coisas. A maioria deles vem desses países. Eles conseguem fazer um preço tão competitivo que, mesmo eles produzindo do outro lado do mundo, em outro continente, que para eles produzir lá, para até chegar aqui precisa passar por transporte rodoviário, transporte marítimo, algumas vezes transporte aéreo. Mesmo assim, eles chegam aqui e conseguem ser vendidos mais barato do que os produzidos aqui, né? Parece quase que impossível isso, mas é uma realidade, tá? Só porque antigamente tinha pouca durabilidade, eram produtos de baixa durabilidade, né? Não confiáveis. Só que agora isso tem mudado, são produtos de alta tecnologia. A Índia também apresentou considerável crescimento industrial nas últimas décadas, né? Sobretudo nos setores mecânico, têxtil, siderúrgico e de informática. O nível de instrução mais elevado de uma parece da população indiana formou uma elite atuante em setores de tecnologia sofisticada, entre os quais sobressai informática, microeletrônica e medicamentos. Gente, a China e a Índia são dois países que têm algo muito parecido, tá? A quantidade de pessoas. A China é o país do mundo que tem a maior quantidade de pessoas, acredito que vocês já sabem disso, e a Índia é o segundo país do mundo em população. Só que uma coisa que talvez vocês não saibam é que há uma previsão para as próximas décadas a Índia ultrapassar a China em população. Lembra, é em população, não é em economia nem em produção, não. É em população. Então, daqui a algumas décadas, a Índia terá a maior população do mundo. E isso, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que na Índia também tem uma grande quantidade de mão de obra barata, né? Enquanto você está trabalhando para receber R$ 1.000, existe 1.000 pessoas, muito mais de 1.000 pessoas, que faz o mesmo serviço que você por muito menos e que está desempregada. Então, se você não fizer, não der o seu melhor, outra pessoa vai fazer melhor do que você e você vai ficar desempregado. Então, lá na China e na Índia, são locais onde a população trabalha muitas horas por dia. Enquanto aqui no Brasil a média são 8 horas por dia, lá chega a 10, 12, 14 horas por dia. É complicado, galera. Já a China tem apresentado um dos mais elevados índices de crescimento econômico do mundo, em boa parte em razão da mão de obra abundante e barata, que é o que eu acabei de falar para vocês. Só porque na Índia também tem isso, tá? Da grande disponibilidade da matéria-prima e da presença de um mercado consumidor crescente.
Vale ressaltar que a população vive diante das desigualdades sociais e das disparidades regionais, tá bom? E por último, a indústria da Oceania. Os países da Oceania apresentam grandes contrastes e desigualdades no desenvolvimento socioeconômico, no que se reflete na divisão das atividades econômicas observadas em cada local. A Áustria e a Nova Zelândia apresentam um elevado grau de industrialização, desenvolvendo uma economia bastante diversificada, apoiada nos setores de indústria de base, né? O que é indústria de base? É a indústria têxtil, a siderúrgica, tá? Produção de alimento, né? Exploração de recursos minerais, principalmente o carvão mineral, ouro e alumínio. O elevado grau de industrialização desses países impulsionou o desenvolvimento de uma ampla rede de infraestrutura de transporte e comunicação. Não adianta nada se produzir se não tem como vender, escoar, tirar a mercadoria daquele lugar. Então precisa ter tanto questão de comunicação como de transporte, tá? Os principais parques industriais da Austrália, por exemplo, são localizados em regiões litorâneas. Mas por quê? Próximo ao mar, para facilitar o quê? O transporte, através dos portos, dos navios, né? Com o objetivo de facilitar a circulação dos produtos destinados ao mercado exterior, tá? Pessoal, espero aí ter ajudado vocês um pouquinho com essas explicações. Aguardo vocês para o próximo vídeo, tá? Gostaria muito que vocês de ajudassem a divulgar o vídeo, ajudassem a fazer com que o canal crescesse. E se precisar de mim, sabe onde me encontrar. No mais, até a próxima.